Um, dois, três. Olá, seus beberrões, bem-vindos às Rapidinhas das Corvo. Eu sou a Alexandra. Eu sou a Fernanda. E hoje a gente tem pergunta pra variar. A gente sempre tem pergunta que a gente vai responder de qualquer nível, tá, gente? Mandem suas perguntas para o 11 9 6309 6432. Sou na caixa, Fê, porque o Jackson Yousen, não lembro agora o nome dele, a gente vai ver já, a gente vai pegar aqui o nome dele, mandou uma pergunta na nossa live do Instagram semana passada. Vocês podem fazer isso também. A gente grava na sexta, deixa a live ligada, a gente bate um papo com você manda sua pergunta. Eu tô olhando pra lá porque a galera tá ali assistindo e a gente responde sua pergunta. Toca a pergunta, Fê. Tudo bem, meninas? Bora. Bem-vindo, Jason Yousen. E ele tem uma pergunta pra gente. A gente tá honrada de poder fazer uma live com você rapidinho e poder responder sua pergunta, que me parece muito interessante. Pode mandar. Então, boa parte dos vinhos que eu pego portugueses trabalham muito com blends. Vocês estão me ouvindo bem? Conseguem me ouvir bem? Sim. E, por exemplo, Toriga Nacional, Toriga Franca. Então tem sempre blend de 3, 4 vinhos. Já para os lados de cá, principalmente Argentina, é uma uva só, né? Uma casta só. É mania deles fazer isso, é estilo deles, é o que tem disponível. Vai com esse mesmo, tá tudo certo. Eu queria perguntar sobre isso. Muito boa essa pergunta. A gente vai responder no YouTube. Então você fica ligado nessas. Você é obrigado agora a se inscrever. E aí você vai se assistir lá, tá bom? Tá bom. Obrigada pela sua pergunta. Imagina. É. Eu que agradeço. Ótima pergunta, complexa. A gente tem 4 minutos para responder. Vamos Fê. lá. A pergunta dele, então, por que aqui no Chile, a gente tem no Novo Mundo, que a gente chama de Novo Mundo, eles usam uma uva só, de maneira geral, e na Europa, ele falou Portugal, mas isso acontece muito na Europa, várias uvas. É uma resposta complicada e simples ao mesmo tempo. Vocês têm que entender o seguinte, a Vitis vinifera, a grande família de uvas que produz vinho, é originária da Europa. O que acontece? Essas uvas já estavam lá e cresciam selvagens, gente, antes do ser humano se estabelecer. Antes de haver cidade. Aí eles ficaram juntando lá o que tinha lá e... Eles tinham as uvas, as frutinhas, eles colhiam para comer. Aos poucos eles foram reparando que você punha no potinho. E fermentava. E aquele caldinho que ficava no final, eles bebiam e ficavam se sentindo. Sempre. Aí eles começaram a colher mais e esmagar, em vez de esperar elas se esmagarem, e deixar aquilo acontecer. Estou falando de primórdios, estou falando de aproximadamente 10 mil anos, do que a gente tem registro, aproximadamente 10 mil anos atrás, isso estava acontecendo conforme o ser humano foi se estabelecendo no Neolítico, Fê. Não tinham as cidades, não tinha Portugal, não tinha Douro, não tinha Bordeaux. Uva. Só tinha tribos, tinha uva. Não, e tinham várias uvas sem nome. Assim, exato, tinha as frutinhas. Pra hoje em dia. Aí, aos poucos, quando as línguas surgiram, quando a Idade Média surgiu, quando as cidades surgiram, aquilo continuava sendo feito com aquelas uvas daquelas regiões. Então você não tinha. Aí depois é que eles começaram a falar, a dar nome pras uvas. Não tinha uma técnica, não tinha nada. Não tinha escrita, Fê. Não, mas depois, na Idade Média, quando lá na França, que eles começaram a fazer, eles começaram... Não, aí em sem toda a muita, Europa, né, começaram com o a fazer. surgimento dos monastérios, com o surgimento da escrita, quem detinha a escrita eram os religiosos, os reis não sabiam escrever, duque não sabia escrever, entendeu? E aí eles começaram a anotar e reparar que as uvas eram diferentes, que algumas funcionavam melhor naquele lugar, outras funcionavam menos, foram mantendo as melhores, mas as uvas, então assim, em Portugal as variedades ibéricas já estão lá há séculos. Quando os romanos chegaram, elas já estavam lá. E eles usaram aquelas que estavam lá para fazer vinho. Eles trouxeram as técnicas e usaram, porque tinha teorias que achavam que os romanos que os gregos tinham levado para a Itália e os romanos não. As variedades italianas, provavelmente, até o que a gente sabe em termos de estudo de DNA, de ampelografia e tudo mais, as variedades itálicas já estavam lá, as ibéricas já estavam lá. O que foi levado foi técnica de cultivo e de fermentação. Entendeu, gente? E aí, as escritas de nome, registro de nome, mesmo, é século XX. Porque a mesma uva tinha vários nomes. E por que aqui fica mais focado em uma uva? Porque não tinha uva aqui que E aí produzia eles vinho. escolhem, porque Não, uma escolha. aí um cara resolveu produzir vinho na Argentina. Aí ele Qual foi que era vendo que era melhor. Não. Qual que era a referência de qualidade no século XX?
Quando os caras começaram... Ah, França. Ai, pegaram tudo da Ah, vou França. pegar... O que é mais legal da França? Bordeaux. Vou pegar Cabernet Sauvignon. Vou pegar Merlot. Vou pegar... Aí, sudoeste da França. Vou pegar Malbec. Vou pegar... Entendeu? Aí o Chile também tinha uma relação muito forte com a França. Então, mas quem começou tudo isso, quem fez a fama dos vinhos de uma uva só, foi a Califórnia, Napa, quando ganhou o julgamento de Paris. Então ele falou, eu vou fazer um vinho com a mesma base de uvas de Bordeaux, que é a Cabernet Sauvignon. E aí os vinhos dele foram julgados por um painel de franceses, e os franceses acharam, era às cegas, né? Acharam que os vinhos da Califórnia eram melhores que os franceses. E uma voz... E era um Cabernet Sauvignon, era um Cabernet Sauvignon, que imitava não, se baseava num estilão bordalês. E o branco era um Chardonnay que imitava o estilão Bourguignon. Então, quer dizer, a Napa não era conhecida pela produção de vinho, mas quando ele produziu um Cabernet Sauvignon bom, ficou claro que dava para produzir grandes vinhos fora da Europa. E com uma uva só. E com uma uva só. Então, que contava a qualidade da uva, e não só o terroir. Não tinha que estar naquele lugar. Você podia plantar uvas em outros lugares e fazer um bom vinho. Então, como as regiões daqui ninguém conhecia, vai falar Mendoza, ninguém sabia o que era, Malbec. Aí eles começaram... E aí, por que ficou? Aí, cada país foi escolhendo uma uva para ser meio uma flagship. Entendeu? Tipo, vamos não todo mundo plantar Cabernet, vai. Então, a Argentina escolheu Malbec, a Austrália escolheu Shiraz, o Chile escolheu Carmener. Mas, gente, é bom lembrar que todos esses países produzem todas as uvas. Foi só um início de marketing, assim. O único que ficou meio parado é a Argentina, que só faz Malbec, foi muito focada no Malbec. Né? Eu acho isso um erro, mas não é o caso, não é o tema. Mas, então, a opção de de usar várias uvas não é nenhuma opção, é uma questão histórica. É uma herança ampelográfica, uma herança de variedades de uvas. As pessoas associam, misturam a composição com qualquer coisa, a qualidade, como ele até mencionou um pouquinho assim, qualquer coisa. Não é qualquer coisa, são variedades de uvas históricas que devem ser preservadas e que são autóctones daquela região. Enquanto que aqui a gente planta uma uva, duas no máximo, assim, a gente planta várias, mas vinifica geralmente um vinho com uma ou duas para as pessoas entenderem. E aí o problema é que dá uma sensação falsa de que o estilo do vinho vem da uva. Vem da uva. Isso não é verdade. Isso é tema para uma outra live, para um outro episódio, porque a gente já estourou o tempo. É isso, valeu, até a próxima. Até.